Fala aí, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as novas Intel Battlemage B570 e 580, que são placas que estão entrando aí para brigar com as já bem populares no mercado extremamente competitivo, principalmente se a gente considerar os tempos que a gente está vivendo hoje. Então, para você que procura placas para Full HD e até arranhar um pouquinho no Quad HD, fica até o final desse vídeo que você vai saber se vale a pena ou não alguma dessas duas placas. A gente vai tentar conversar enquanto joga aqui no volante para ficar mais dinâmico esse vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Essas duas placas, elas já estão disponíveis no Brasil, beleza? A Pichau, eu vi que a Pichau tem as duas placas. A B580 é uma placa com 12 GB de memória e ela foi projetada para concorrer com RTX 4060 e RX 7600, tá? A B570, que é o modelo mais baixo dela, tem uma vantagem em relação a essas duas, que é os 10 GB de memória. Mas como é que fica a relação da performance? Então vamos começar primeiro falando da 580, tá? Para quem não sabe, gente, já é a segunda geração de placa de vídeo da Intel, certo? Já é a segunda geração. A Intel ela teve a Zark com o início A, só que não foi tão bom no sentido de que a performance até era boa em alguns cenários, só que a inconsistência que você tinha ali com drivers era uma coisa terrível. Então em alguns jogos elas tinham um desempenho muito bom, em outros jogos nem tanto, era complicado. Agora essa série nova da Intel, cara, parece ser bastante promissor. Então, por exemplo, a B580 em particular, ela promete aí ser uma solução bem acessível para quem quer jogar Full HD com uma qualidade ultra, qualidade muito alta, 60 FPS ou mais, e até arranhar um pouquinho no Quad HD, porque ela tem uma quantidade de memória. Lógico que não é uma placa voltada para isso, ela não tem poder de fogo para você que é muito exigente com essa resolução, mas cara, assim, ela tem tecnologias modernas aí como Ray Tracing, inclusive muito bom, o XeSS, que é a tecnologia concorrente do FSR e do DLSS, é muito bom mesmo, inclusive melhor do que o FSR da AMD, e também tem tecnologia de geração de quadros. Então, o preço lá fora é $250. É um preço alto, se a gente considerar a faixa de performance dela, tá? Aqui, infelizmente, o preço não tá legal. Hoje eu verifiquei aqui na Pichau, R$ 2.560 nessa placa. É um preço muito alto, se a gente considerar que a gente já tem a RTX 4060 custando por volta dos 2.000, que também é alto, tá certo? Vamos falar já da performance. Agora, só uma passagem rápida pela B570. Ela tem 10 GB de memória, mas o problema é que ela não consegue chegar numa 4060. E, consequentemente, ela também vai ficar ali numa performance talvez muito parecida, ou até, às vezes até um pouquinho abaixo de uma RX 7600, apesar dos seus 10 GB. Só que ela está custando 2.250, ou seja, também não justifica você pagar mais caro nessa placa, porque ela é uma placa que ela tinha que custar no máximo ali, gente, um pouquinho menos do que uma RX 7600, que já é uma placa que está bem sólida em questão de amadurecimento de drivers e tudo mais. Vamos lembrar que a Intel ainda não está lá, mas está chegando. Só que não faz sentido ela custar nem mais caro do que a Radeon. Ela podia custar no máximo o mesmo valor de uma Radeon e muito menos custar mais do que uma 4060, que é mais forte do que ela, tá? A B580, então, ela é uma placa que ela chama atenção pela memória, né? Pela performance que ela tem com Ray Tracing. E uma coisa interessante nessa placa é que ela tem escalabilidade, desculpa, gente, que é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, muitas placas, se você sobe ali de Full HD para Quad HD, você tem uma perda de performance não só pelos 8 GB de memória, porque até Quad HD, os 8 GB, na maioria das vezes, ainda é o suficiente. Só que a arquitetura dela escala legal. Então, quando você sobe resolução, ela não perde na proporção, digamos que perde uma 4060. E ele na faixa de performance, ela vai superar a 4060 na maioria dos jogos ali, eu diria, principalmente se você ligar Ray Tracing. Não que eu considere que Ray Tracing para essas placas, essa faixa de performance seja uma coisa boa, mas às vezes você aceita, sei lá, jogar com 30, 40 FPS para ter uma qualidade gráfica melhor.
né? Então, isso é uma coisa interessante. Então ela vai ficar ali com uma performance um pouquinho acima de uma 4060, consequentemente, muito próxima de uma RX 7600, ou desculpa, 6700 XT, o que é muito bom. Outra placa que também tinha 12 GB de memória. E ela tem também o XSS, que é uma qualidade muito próxima ali de um DLSS, né? Tem review que fala que é até um pouco melhor, mas certamente é melhor do que o FSR. E, cara, assim, essas características fazem dela uma escolha muito boa para quem quer jogar em Full HD. Só que é o que eu falo, né? É importante destacar que a questão do preço ainda não está muito legal. E outra coisa aqui que é importante também ser dito, né? Que o seu kit ele precisa ser compatível para que você não tenha problemas ali com o Resize Bar, tá? Ele é essencial para que essa placa funcione legal. Só que assim, esse recurso está disponível já em processadores a partir da 10ª geração da Intel, a partir dos Ryzen 3000, então não tem muito problema não, tá? Se você não tiver isso, se você por exemplo ligar no kit Xeon, você vai ter problema com performance. Isso aí já era uma coisa que na geração 1 também acontecia, tá? Consumo, não tem muito o que falar, ela está alinhada ali com as placas da faixa de preço dela, né? Então não tem muito o que se preocupar. Até porque nessa faixa aí, cara, 500 watts para qualquer uma dessas placas tá sobrando, inclusive para uma 4070 também. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, enfim, né? Mas vamos considerar então o preço de uma 4060, de uma 7600. Você vai achar por menos, tá? Então, hoje o que eu diria é que para B580 e principalmente para B570, até porque a diferença de preço dessas duas é pequena, para elas valerem a pena, elas precisam ter uma redução de preço drástica, eu diria, tá? Eu sei que assim é lançamento, né, gente? Então é normal que no Brasil os lançamentos eles fazem com que as placas que venham para cá venham mais caras, mas é que a gente está falando de uma diferença de preço aí, ela tem que cair por volta ali de uns 15, 20%, é bastante coisa, tá? Se você quer uma placa já para Quad HD, você até pode considerar ela como a primeira opção, não querendo dizer que ela foi feita para isso, não, tá? Mas ela até arranha muito perto ali de uma 4060 Ti, que também não é uma placa espetacular para Quad HD, porque ela não foi feita para isso. Mas é uma opção se você aceita, né, aumentar a resolução para diminuir FPS. 12 GB de memória nesse caso vai ajudar, tá? E então, finalizando assim esse vídeo, o que eu diria aí para vocês é que são boas placas. B570 nem tanto, eu acho que B570 ela tem que custar ali na faixa de uns R$1.500, talvez. Hoje, considerando os preços de hoje, ela teria que custar mais ou menos isso para ela valer a pena. E a 580 na faixa de uns 2.100, cara. Já é de se pensar, desde que isso seja alinhado com os preços da 4060. Porque como eu falei, 4060 a 2.000 não tá bom, tá? Mas se hoje a 4060 tá 2.000, ela custar um pouquinho a mais, faz sentido, mas a gente sabe que o preço ideal para essa placa seria na casa de uns R$1.800, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar teu like, põe nos comentários o que você acha sobre essa placa e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, fui!